Olá, aqui é Paulo César. E nessa primeira prática do método Sedona Up, nós vamos trabalhar com uma coisa que, na minha opinião, é um dos maiores problemas da humanidade. Eu acredito que se nós eliminássemos apenas isso, nós cresceríamos muito, muito mesmo, como pessoas, como sociedade, como tudo. E isso é o medo. Eu acredito que o medo não traz nada de bom. Eu dei aula durante muitos anos de inglês e eu era especialista em aulas de conversação. E nas aulas de conversação, você sabe, é melhor falar sobre coisas interessantes. Eu sempre puxava temas interessantes e um desses temas que eu costumava puxar era o tema do medo, que é justamente o nosso tema de hoje. E eu perguntava para as pessoas: você já imaginou viver sem medo? Você já imaginou se todas as pessoas vivessem sem medo? E a reação que eu tinha era sempre a mesma. As pessoas ficavam, mas se a pessoa não tiver medo, a pessoa pode se machucar. Se a pessoa não tiver medo, a pessoa pode fazer coisas estúpidas, pode pular de um prédio, pode dar um tiro na cabeça, pode assaltar um banco, pode fazer coisas ruins. Eu acredito, do fundo do meu coração, com toda a experiência que eu tenho em terapia e de vida, que isso não é verdade. Eu acredito que essas coisas acontecem justamente por medo. Eu acredito que as pessoas fazem coisas ruins justamente por medo. Mestre Yoda, de Guerra nas Estrelas, tem uma das citações, uma das palavras de sabedoria mais profundas que eu conheço sobre medo. Mestre Yoda diz: medo leva à raiva, raiva leva ao ódio e ódio leva ao lado negro. Se você vivesse sem medo, isso não significa que você vira uma pessoa estúpida. Se alguém pedir para você pular de um prédio, você não vai pular, porque você vai simplesmente olhar para a pessoa e vai dizer: olha, se eu pular desse prédio, eu vou cair e eu vou morrer. É isso que vai acontecer. E não tem o menor sentido em fazer isso. Não tem o menor sentido em você fazer uma coisa desse tipo. As pessoas sem medo, elas lutariam mais, elas correriam mais atrás dos seus sonhos, elas realizariam mais. Faça só uma experiência agora. Pare e pense só por um instante. O que você faria? O que você faria da sua vida se você não tivesse medo? Que transformações você faria na sua vida? Que realizações você teria condições de atingir se você eliminasse o medo? Se você não tivesse medo de fracassar? Se você não tivesse medo de fracassar e tentar novamente? Se você não tivesse medo de passar vergonha? Se você não tivesse medo do que os outros vão pensar de você? Se você não tivesse medo das suas próprias limitações? O medo é a maior limitação que nós temos. Então eu quero lhe mostrar como usar o método Sedona para você eliminar o medo. Existem duas formas. Uma delas é extremamente simples. É simplesmente você dizer sim. Então pense em algo agora que você tem medo. Pense em algo que você gostaria de fazer ou algo que acontece na sua vida que lhe dá medo. E eu quero que você puxe essa sensação o melhor que você puder dentro de você. Puxe essa sensação, procure lembrar desse medo. Sinta o medo. E eu quero que você simplesmente diga sim. Eu não estou dizendo para você pensar assim, isso não é algo que você pensa, é algo que você faz. Diga sim para o medo. Sinta o medo dentro de você e diga sim. E diga sim novamente. E mais uma vez, diga sim para o medo. E mais um pouco. Diga sim. Sim. Sim.
E talvez você já esteja começando a sentir esse medo se dissipar, se dissolver. E você pode continuar dizendo sim para o medo. Sim. Simplesmente diga sim. E mais uma vez, sinta o medo e diga sim. E essa é uma das formas mais fáceis de você eliminar o medo, porque o medo é um construto mental, é uma imaginação, uma coisa que você cria na sua cabeça. Então, quando você para de resistir ao medo, quando você diz sim para o medo, ele perde a consistência, ele simplesmente perde a consistência. Porque o maior medo que nós temos, isso é uma coisa que todo hipnoterapeuta sabe, e todo psicólogo bom sabe, é que só existe um medo. Né? As pessoas dizem, eu tenho medo disso, eu tenho medo de altura, eu tenho... E se você for, você vai ver que tem aracnofobia, tem agorafobia, tem todo tipo de medo que você possa imaginar. Todo tipo de fobia, mas só existe um medo. E esse é o medo de ter medo. E quando você perde o medo de ter medo, quando você sente o medo e você diz sim, e para de resistir, você diz sim. Sim. Você percebe que ele simplesmente se dissolve. Ele simplesmente desaparece. Ele simplesmente deixa de existir. A outra forma de você eliminar o medo é você sentir o medo e você imagine que você está abrindo espaço para o medo dentro de você. E eu quero que você abra uma janela. Pode ser onde você quiser. Pode ser aqui no seu peito, pode ser no seu plexo solar. Imagine que tem uma janelinha que se abre. E você simplesmente deixa que o medo saia. Porque toda emoção ela quer passar. Toda emoção ela quer sair. Toda emoção ela quer passar, sentir e ir embora. Então é só você imaginar que esse medo, ele tem essa janelinha onde ele pode sair a hora que ele quiser. E o grande segredo disso é você não empurrar o medo para fora, você simplesmente mostrar para ele que ele pode ficar, ele pode sair na hora que ele quiser. E você vai perceber que ele simplesmente começa a sair. Pense em algo que você tem medo agora. Imagine uma janelinha no seu peito, no seu plexo solar, no seu estômago, onde esse medo possa sair. Isso você pode fazer com qualquer emoção. Qualquer emoção que você tenha. E dessa forma você começa a eliminar o medo. É só você querer. É só você ter essa intenção. Agora, você não pode ser vítima do medo. Você tem que ter coragem de simplesmente deixar que esse medo venha. Você não empurra ele para fora. Você não segura ele dentro. Você simplesmente deixa que ele saia. E você pode dizer sim. 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 Aquilo que você resiste, persiste. E quando você não tem o medo de ter medo, esse medo, ele simplesmente se dissipa. Ele deixa de ter onde se segurar. Ele deixa de ter onde se apoiar. Ele deixa de ter com o que se alimentar. E ele simplesmente vai embora. Então é isso. Faça essa prática. E eu quero que você me pague essa aula. Eu quero que você pague essa aula. E eu vou lhe dar um preço muito, muito simples. Se você assistiu essa aula, se você
fez o que eu pedi, se você seguiu minha orientação, e se você não seguiu, você pode assistir novamente o vídeo, e você pode seguir minhas orientações, ou então você pode fazer por conta própria. Vá aqui embaixo e coloque um comentário. Eu quero saber o que você sentiu, como foi que você vivenciou esse processo. Esse processo é o processo mais elegante que eu conheço, porque existem muita coisa que funciona. Existe hipnose, eu sou apaixonado por hipnose, como você deve saber. Existe EFT, existe TFT, que eu já fiz cursos de EFT e TFT, e são métodos que funcionam maravilhosamente bem. Mas o método Sedona, esse soltar, ele é extremamente elegante, porque ele não precisa de mais nada, ele pode ser feito a qualquer momento. E se você estiver em qualquer situação em que você sinta um medo surgir, é só você ter essa atitude de sim. É só você ter a atitude de sim. De não resistir. E você vai observar como esse medo simplesmente se dissipa. Então você está me devendo um comentário aqui embaixo. Eu estou louco para ver seus comentários. Eu estou muito ansioso para saber como você sentiu esse processo, como você vivenciou esse processo e como foi que ele funcionou bem para você. Então, até o próximo vídeo. Se você ainda não está assistindo às aulas do Método Sedona, então aqui em cima você pode clicar, tem um linkzinho, e você é só clicar lá e você vai para outra página onde estão as aulas, onde eu estou lhe explicando as 5 formas de você usar o Método Sedona, 5 formas de você soltar. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. É sempre um prazer conversar com você. E viva sem medo.